Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre A Sociedade da Neve, filme dirigido por Juan Antonio Bayona e um lançamento da Netflix que chega no serviço de streaming no dia 4 de janeiro. Só que como esse filme é representante da Espanha para o Oscar 2024, vem passando por festivais e conta com grande campanha da empresa desde o mês de novembro. Bom, o caso do voo da Força Aérea Uruguaia número 571 já foi amplamente discutido entre livros, documentários, filmes, quanto a longas. Eu vou destacar dois anteriores: Os Sobreviventes dos Andes, a produção mexicana de 76, e o filme do Frank Marshall, Alive, Vivos, de 93, que ficou super popular também graças às exibições na TV. E aí até quando A Sociedade da Neve, esse filme foi anunciado do Bayona, muitas pessoas colocaram o referencial do filme de 93 para perguntar o seguinte: tem mais alguma coisa para falar sobre esse episódio que foi tão debatido? Porque na época dos 20 anos do caso, em 93, existiu esse grande interesse por mais produções especiais na TV e que foi retomado agora na ocasião dos 50 anos. E aí, quanto a diferenciais, eu teria que entrar na questão da base literária, porque o filme de 93 ele tem como base o livro do Paul Pierce Reed, que foi publicado em 74, no calor dos acontecimentos, esse relato jornalístico, que é envolvente também. E eu penso que o filme de 93 ele acaba trazendo toda essa questão do drama e se tornou uma experiência marcante também. Eu me lembro quando eu assisti, que eu fiquei super interessado em sair para pesquisar mais coisas, porque é um caso muito forte. O Juan Antonio Bayona, por sua vez, disse que quando ele estava na pré-produção de O Impossível, ele acabou recebendo uma cópia de A Sociedade da Neve, ele se interessou por conta da conexão humana e de tudo que envolve um debate sobre trauma. Inclusive, na nova edição do livro A Sociedade da Neve, que é base então para esse filme de 2023, o livro do Pablo Vierce, tem uma carta do Bayona ao autor em que ele diz que nenhum filme que falou sobre o voo 571 conseguiu lidar com o espírito da sociedade naquele local inóspito. Então existe uma base diferente na medida em que A Sociedade da Neve, como livro, busca também abrir espaço para essa discussão com os sobreviventes. E aí o filme do Bayona, ele se aproxima desse relato íntimo. Claro que o fator choque é permanente por conta do caso. O voo 571 caiu nos Andes no dia 13 de outubro de 72 e o Bayona ele questiona sobre a definição. E é uma dualidade que existe em todo o filme. Você classifica esse episódio como desastre nos Andes, porque ocorreram mortes, ou como milagre, na medida em que os sobreviventes ali eles conseguiram firmar um novo pacto de sociedade? O certo ou errado é colocado para discussão. Temas tabu são colocados para discussão. Como lidar com questões éticas ou morais que na sociedade são rejeitadas, mas que em um novo pacto de solidariedade precisam ser revisadas. Então esse é o interesse de A Sociedade da Neve, essa aproximação também com o relato dos sobreviventes, o que gera um bom filme. Acompanhamos a história do drama vivenciado pelos sobreviventes do voo que transportava uma equipe de rugby do Uruguai ao Chile. Após a queda da aeronave nos Andes, os sobreviventes enfrentaram condições extremas nas montanhas geladas, lutando para superar a fome, o frio e o desespero. O Adolfo Straut, que é um dos sobreviventes, ele tem um termo que é o coração nu, e que ele fala que nesse pacto de sociedade, na Sociedade da Neve, existe uma entrega total ao próximo, em que aquelas pessoas que sobreviveram só conseguiram sobreviver por conta disso. E o padrão da produção me surpreendeu bastante. As cenas do desastre aéreo, por exemplo, eu considero que foram bem feitas, com detalhes que são chocantes e raros nesse tipo de filme, até porque existe uma lógica meio que de preservar as famílias, né, de não mostrar tanto sangue, de não mostrar tantos traumas. Então acredito que o grande diferencial desse filme de 2023, se você for pegar o referencial de Vivos de 93, é a introdução. Existe uma transformação de um ambiente de alegria coletiva para tristeza que ela é muito rápida e que é muito envolvente também. O perfil do Bayona é de expor alguns detalhes sobre o cotidiano nesse local inóspito que foca desde as necessidades básicas até o desespero com o clima da região e com a incerteza sobre o resgate. Obviamente, nesse caso, um tema que é recorrente, que é tabu também, é o tema do canibalismo. Aquelas pessoas tinham na bagagem vinho, geleia, algumas barras de chocolate, tentaram racionar uns biscoitos também, só que isso tudo acabou em um curto período de tempo. Então, para sobreviver, eles precisariam consumir a carne justamente de quem tinha falecido, e existe toda uma lógica quanto à escolha, né, quanto à preservação, quanto a traumas pessoais.
O problema de A Sociedade da Neve de 2023 é que nós temos aqui um caso, como eu disse, forte, impactante, que arregala os olhos em determinados momentos quanto às considerações que precisariam ser feitas naquele local, no novo pacto de sociedade, nesse pacto de solidariedade pela sobrevivência. Isso é um fato. O Bayona, ele quer aumentar o impacto disso com uma narração melosa e com uma trilha sonora melodramática. Ele quer, de certa forma, reforçar que esse é um filme legado, esse é um filme tributo, existe a participação e consultoria dos sobreviventes, mas ele quer reforçar também todo esse viés do milagre. Então, nesse sentido, para não fixar no canibalismo, que poderia virar esse tema tabu e poderia ser a base principal de discussão, existe uma outra perspectiva, a perspectiva da transformação. A bandeira do milagre ela é levantada por esse pacto da sociedade, em que aí o filme ele acaba trazendo para consideração na sua conclusão um viés que ele é bem diferente da formatação do filme de 93, em que você vai ter o drama sim, mas o drama aliado a essa história de superação também com todo um caráter de emoção e motivação. A Sociedade da Neve como livro oferece um relato chocante e íntimo. Como filme, um relato forte, mas um relato que é demasiadamente exagerado pelas opções artísticas do Bayona como diretor. Não é novidade quando você leva em conta o que ele fez com Impossível, então o tipo de desenvolvimento é bem semelhante. E refletindo sobre isso, é também um filme tributo, é um filme em que o diretor ele se aproxima não só do autor de A Sociedade da Neve, mas também dos sobreviventes, e ele busca formatar esse filme como um filme de lembrança, por isso existem as menções a todos os mortos. Existe uma noção de que ninguém vai ser esquecido e de que todos aqueles que faleceram vão ser lembrados, e o filme é utilizado como esse meio. Para A Sociedade da Neve, nota 7. É um relato mais íntimo e brutal do que o filme de 93, com um bom padrão de produção, boas atuações, e você sente o horror na falta de alimento, no frio, naquele clima completamente inóspito, naquele local em que parece impossível pensar em sobrevivente e que o resgate também parece que não chegaria. E aí a gente vai ter nesse pacto de solidariedade a busca por algum tipo de saída, o que é também colocado para apreciação no filme. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!